Olá, seja bem-vindo ao canal da BC News. O meu nome é Thiago Rodrigues e hoje eu estou aqui com o querido professor doutor Robson Barbosa, do Instituto Federal de São Paulo. Boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes, o pessoal da BCI. É um prazer estar à disposição de vocês. Professor, você pode falar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre o senhor? Claro, Thiago. Eu sou um administrador de formação, né, mestrado, doutorado na área de ciência política, na área de políticas e processos pela Universidade de São Paulo. Tenho atuado em universidades particulares e privadas há mais de 25 anos, no magistério, em projetos de pesquisa, e nos últimos anos na área de segurança pública e principalmente na área de políticas públicas. Participei da equipe que implantou o curso de políticas públicas aqui no Instituto Federal de São Paulo, coordenei o curso por 3 anos e hoje sou um professor da área de planejamento estratégico e de políticas públicas no curso de gestão pública aqui do Instituto. Professor, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a projeção do cenário econômico no Brasil e no mundo. Professor, visto esse cenário de instabilidade econômica por conta da pandemia, qual a sua percepção sobre a projeção da economia no Brasil? Tiago, a projeção ela é a que os colegas estão fazendo, né? É óbvio que esse tipo de situação ele vai causar uma recessão. É muito difícil nós fugirmos de uma recessão, não é? Existe um comentário que a gente faz que dinheiro é uma coisa, o maior medroso do mundo é o dinheiro, né? Em todo esse cenário de instabilidade, o dinheiro procura segurança, os investidores procuram segurança. Nesse aspecto, isso tem causado, por exemplo, é um dos fatores que tem causado o aumento do dólar. Então, o dólar sempre é um investimento considerado um pouco mais seguro. Então, a demanda maior por moeda americana é um dos causadores desse aumento do valor, da taxa do dólar, né? A queda do real. Então, a projeção, infelizmente, ela não é boa, né? Ela é tão ruim quanto durar essa pandemia, né? Então, estamos todos torcendo para que essa pandemia se encontre um caminho para resolvê-lo o mais rápido possível. Professor, e qual é o impacto dessa crise para as empresas aqui no Brasil? Bom, então nós temos hoje um mercado que ele é altamente globalizado, né? O Brasil ele estava se inserindo, ele vinha num processo aí do último ano dessa nova política do novo governo, esse governo federal. Ela vinha numa tendência de abertura de mercado, internacionalização dos negócios internacionais, das empresas brasileiras procurar canais internacionais. Então, nesse momento, as empresas brasileiras elas ficam nessa situação muito difícil, porque o mercado interno brasileiro ele vai acabar entrando numa recessão. As pessoas, se essa pandemia demorar mais do que 20, 30 dias, o lockout, né, esse isolamento horizontal perdurar mais do que isso, começando pelo comércio, começando pelas pessoas menos favorecidas, pessoas os autônomos, pessoas que demandam do dia a dia do seu trabalho para trazer renda para casa, essas pessoas são as primeiras que vão ser prejudicadas, né? O setor do comércio, eu imagino que seja logo em seguida, porque o lojista ele depende das vendas diárias. Então, hoje ele ainda pode estar recebendo, imagine, cartões de crédito, financiamentos que ele vendeu nos meses passados. Agora, daqui 30 dias, esses 15 dias parados, eles vão refletir em 15 dias sem entrada de caixa, né? Então, isso vai gerar uma recessão no mercado. E, afora isso, os investimentos devem diminuir, né? Não vejo os empresários, já que você está num fenômeno de recessão, você não vê empresários investindo dinheiro em novas plantas, em novas unidades, e isso é ruim. Então, o cenário, infelizmente, não é bom. Por isso que nós que somos pensadores de planejamento de políticas públicas, a nossa perspectiva é quanto menor for o lockout, melhor, né? Quanto antes conseguimos sair dessa situação, melhor. Professor, e qual a sua visão sobre as medidas do governo brasileiro para combater o coronavírus, essas ações que eles estão fazendo? Você tem alguns governos, né? Você tem o governo federal, governos estaduais, governos municipais. Nós temos visto aí atritos entre governos estaduais e governo federal, com vieses diferentes, formas diferentes de tratar essa pandemia, né? É claro que a quarentena horizontal,
ela funciona, né? O objetivo da quarentena horizontal, ela tem principalmente dois objetivos. O primeiro é, óbvio, achatar a curva do contágio. Então, você achata a curva do contágio. Esse vírus é um vírus de alto contágio, então a expectativa é que ele vai se espalhar na população, meio que é difícil evitar que isso aconteça, né? Em algum momento, esse vírus, como é um vírus de uma gripe, ele vai espalhar na população. Então, o primeiro objetivo da quarentena horizontal é achatar a curva do contágio. O que isso busca? Isso busca que essa disseminação do vírus ela se dê de uma forma mais lenta e isso dê tempo e não sobrecarregue os hospitais. Né? Então, se você... Uma outra alternativa que foi aventada por alguns, né? Não, já que todos vão se contagiar, então deixa liberado, contagia mais rápido, mas isso vai fazer explodir a doença na sociedade, vai fazer explodir os nossos centros de saúde e a quantidade de mortes muito maior. Então, o primeiro objetivo da quarentena horizontal é você achatar essa curva e você faz com que esse contágio ele se dê de forma mais lenta, de forma que os meios de saúde consigam suportar essa demanda de pessoas, né? Bom, o segundo objetivo principal da quarentena horizontal é um objetivo duplo, né? A primeira parte dele é você permitir que tratamentos sejam buscados. Então, todos os hospitais, todos os centros médicos do mundo estão caminhando nessa direção, tratamento e vacina. Vacina é sempre mais demorado, porque vacina requer teste, vacina requer teste em humanos, requer que humanos sejam expostos à doença para você saber que aquela vacina funcionou. Então, o medicamento ele é mais rápido de se testar, de se aplicar, se buscar uma terapia. A vacina, ela está sendo feita, mas ela é mais demorada. Não se acredite em vacina com menos de 6 meses. Tratamento, sim, é possível se encontrar um protocolo de tratamento a curto prazo, com medicamentos que já existem. E o segundo objetivo a segunda parte desse segundo objetivo, né, o primeiro tratamento, vacina e tratamento, e a segunda parte é o desenvolvimento de equipamentos de manutenção, né, EPIs, máscaras, álcool em gel e coisas do tipo. Então, você fazendo a quarentena horizontal, você dá tempo para que o mercado reaja, as empresas comecem a produzir mais máscaras, mais respiradores, mais álcool em gel, e aí você consegue suprir também a demanda do mercado, né? Você perceba que alguns produtos já estão voltando a ter acesso. Por exemplo, máscaras nós começamos já a encontrar, eu mesmo já tenho encontrado máscaras em algumas farmácias, claro que o preço é alto, não há o que fazer. E o álcool em gel, o governo alterou a portaria que permitiu que as farmácias de manipulação produzissem o álcool em gel. Me permita fazer uma propaganda do nosso querido Instituto Federal, São Paulo. Nós estamos produzindo álcool em gel gratuitamente e fornecendo para algumas prefeituras. Então, nós temos algumas iniciativas no interior de São Paulo, algumas iniciativas no campus Suzano e uma iniciativa, uma pequena planta de produção de álcool em gel aqui mesmo no campus São Paulo. Alguns usineiros estão doando álcool para nós, então o problema é logística, né? Nós não temos recursos, não temos caminhões, então os empresários estão ajudando, estão doando transporte, se busca o álcool, se traz o álcool. E o segundo problema então, o primeiro para nós tem sido logística, o segundo problema tem sido conseguir os insumos para a produção do álcool em gel, né? O álcool em gel é o álcool mais um reagente que transforma ele num gel. E esse reagente é que está em falta no mercado, você praticamente não consegue. No campus de Suzano, nós estamos, me informou o diretor de lá, professor Breno, que estão tentando algumas alternativas de reagentes para a produção de álcool em gel. Isso está sendo feito nesses dias. Então, o Instituto Federal está dando a sua pequena colaboração. Ok, então, com a quarentena horizontal, ela funciona, ela dá tempo para tratamento, ela dá tempo para vacina e ela dá tempo para a produção dos insumos. Qual é o problema? Ela simplesmente mata a economia. Então, sim, um comentário complementando a sua pergunta, um comentário que eu faço não há distinção entre salvar vidas com quarentena e salvar vidas com a economia. É o que eu disse para o colega William ontem no nosso bate-papo. Falei, olha, dengue mata, câncer mata, Covid-19 mata e crises econômicas também matam, certo? Matam quando não há verba para o hospital, mata quando não há investimento em saúde pública, esgoto, saneamento,
programas de incentivo econômico, então a economia também mata, né? Então, fazer essa distinção de separar, não, estamos salvando vida e a economia não é importante. Não, crises econômicas matam e matam tanto quanto pandemias, né? Então, nós temos que encontrar um caminho, né? Um roadmap, nós temos que encontrar uma estrada para nos tirar dessa quarentena horizontal, que funciona num primeiro momento, mas nós temos que sair dela o quanto antes. O quanto antes saímos dela, o quanto antes salvamos a economia, certo? Então, vai aí a minha sugestão, não é? Você, claro, se iniciou com uma quarentena horizontal, mantemos a quarentena horizontal até o dia 20, ou talvez até o final do mês de abril, mas você percebe que as pessoas já não estão mais conseguindo, né? Você começa a entrar numa situação até de desobediência civil, as pessoas vão para a rua, as pessoas não conseguem mais. E imaginem as pessoas que passam por necessidades. Como eu disse, um pai de família que precisa do seu trabalho diário, um vendedor autônomo, um vendedor ambulante, que precisa do seu trabalho diário para trazer renda para casa, primeira semana, come o que está na geladeira, segunda semana, come as reservas que estavam no fundo da gaveta, terceira semana faz o quê? Né? Pede para o vizinho. E na quarta semana? Na quarta semana o vizinho não tem mais, né? Então, temos que ter um caminho para sair disso. E não tem saída. O caminho vai ter que ser uma abertura e um relaxamento na direção do que a gente chama de quarentena vertical, né? Então, quais são os grupos de menor risco? Jovens e crianças. Então, talvez pudesse voltar às aulas. Lojas com atendimento limitado. Então, permitir que as pessoas abrissem as lojas e que, por exemplo, os restaurantes, alguns estão trabalhando em caráter de entrega. Ou você vai até a porta do restaurante. Eu mesmo, essa semana, em um dos momentos que saí de casa, acabei passando no lugar e vi. Você para, ele colocou mesas na entrada do restaurante, você não entra no restaurante, mas você vai lá, faz o pedido, ele te entrega e você leva. Por que você não pode fazer Sim. isso com lojas? Por que as lojas não podem trabalhar dessa forma? Permita que algumas lojas coloquem seus produtos, façam uma promoção, atenda na porta, né? Nós vamos ter que caminhar numa direção dessa. Ao meu entender, mais do que 20, 30 dias, aí a crise vai ser muito grande, não vai ser possível, né? Não vai ser possível. Então, a minha expectativa mas isso, os governos, e aí o governo federal tem um papel importante, aí eu acho que o governo federal está falhando, de mostrar esse caminho. As pessoas, elas já demonstraram que não se importam de sofrerem, não se importam de esforço. Todos nós entendemos que é uma pandemia. Mas o que as pessoas estão querendo qual é o caminho, qual é o plano, pensando em planejamento estratégico. Ok, quarentena horizontal, mas como é que a gente sai? Qual é o plano? Então, uma sugestão seria um processo gradativo de saída da quarentena horizontal para a quarentena vertical, onde você fosse mensurando as quantidades de doentes, com um lote grande de testes, e isso o governo parece que já está providenciando, e aí você poderia, ou em cidades onde a incidência da doença é zero, ou próximo de zero, ir liberando escolas, comércios e coisas do tipo, e sempre monitorando. Então, o serviço de monitoramento, de identificação, ele é fundamental. Vamos abrir um determinado público. Então, determinada cidade volta às aulas, para até alunos da 9ª série, por exemplo. E monitora por uma semana. Agora vamos abrir para o comércio atender na porta. Não pode entrar, mas pode atender na porta. Coloca lá o balcão e sei lá como que o empresário vai fazer isso, mas ele faz, né? E você monitora nos postos de saúde se ali a doença está aumentando, não está aumentando. Então, esse é um caminho que poderíamos fazer, por exemplo, pelos próximos 3 meses. Então, imagina, a partir do 1º de maio, a gente entrar numa situação de caminhar da quarentena horizontal para a quarentena vertical com uma retomada da economia. Acho que essa é uma perspectiva. Professor, muito boa a sua explanação. Agora, um outro tema que eu gostaria de verificar com o senhor, a China praticamente conseguiu controlar a pandemia em um curto espaço de tempo, né? E visto esse cenário de recuperação na saúde pública, podemos afirmar que a economia da China irá melhorar nos próximos meses?
Veja, é difícil dizer. Vamos lembrar duas coisas, né? Dois comentários em cima da sua pergunta. O primeiro é que a China não é necessariamente um país aberto e não é uma democracia. Então, toda a informação que vem da China, a gente tem que ter um certo cuidado. Não é? Não estou acusando ninguém de nada, mas temos que ter um certo cuidado. Então, a China é um regime muito forte que controla, o Estado controla a vida das pessoas nos seus mínimos dia a dia, né, nas suas mínimas atividades. Então, toda a estatística que vem de países desse tipo são sempre muito cuidadosas, porque são difíceis de você fazer auditoria internacional, auditoria independente, todos os canais são oficiais, todos os relatórios são emitidos apenas pelo Estado, e aí você não tem uma imprensa livre, você não tem ONGs livres com acesso às informações, e as informações ficam muito difíceis, né? Nós temos visto alguns analistas, alguns colegas falando, agora a China vai vender para o mundo inteiro. Mas veja, Tiago, se o mundo estiver em recessão, ela vai vender para quem? Não é? Sim, verdade. Então, a China fabrica micro-ondas, fabrica televisão, mas quantas pessoas aqui no Brasil agora, nesses 20 dias, estão comprando televisão? Quem vai ficar gastando dinheiro em televisão? Quem vai ficar fazendo gastos nos cartões de crédito parcelado em 6 vezes nesses dias? Então, a China ela também vai sofrer um baque. Né? Ela não, isso também não vai ser bom para a China economicamente. Vamos lembrar que antes da pandemia, a China estava vindo muito bem, obrigado. Né? Para ela, se eu fosse um dirigente chinês, eu preferia a situação pré-pandemia do que agora. Né? Ela estava Sim, indo muito bem, a economia dela estava de vento em popa, mesmo com um crescimento menor, ela ainda tinha um crescimento maior do que a maioria dos países do mundo. Ok, tem atritos com os Estados Unidos, mas isso faz parte das relações internacionais. Um atrito com o presidente americano, talvez um brasileiro com o francês, mas isso faz parte das relações internacionais. Governos trocam, governos mudam. Bom, na China nem tanto, né? Mas nos governos democráticos do Ocidente, os governos trocam, os dirigentes trocam. Né? O presidente Bolsonaro, na hipótese dele ser reeleito, fica 8 anos. Daqui 8 anos não é mais ele, é uma outra pessoa. Né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Né? Então, a sim. beleza da democracia é isso. Então, eu não acho que vai ser tão bom assim para a China. Alguns colegas também dizem, olha, as ações das empresas baixaram, a China está aí nas compras. É verdade, mas ela já estava vindo. A China já estava comprando, já estava investindo pesado na África, participação da China em prospecção de minerais, fazendas, empresas, insumos de base na África, ela já era enorme, já vinha nos últimos 10 anos pesado. No Brasil, estava entrando pesado. Né? Então, eu acho que essa crise ela vai prejudicar a China. Né? Sim, ela está comprando empresas, mas se as empresas estão tão baratas, por que os outros empresários também não compram? Não se esqueça que você tem investidores ainda com capital no mundo todo. Você tem grandes investidores na bolsa, que devem estar comprando. Né? Quando as empresas entram uma época de crise, as ações ficam baratas. A relação entre o valor da ação e patrimônio, né? Pensando no longo prazo. Ações de empresa, compras de commodities são sempre, tirando o mercado de opções, o mercado de curto prazo, mas os investimentos nesse tipo de ativo são sempre investimentos de longo prazo. Você não compra ações numa empresa, a não ser que seja uma transação muito específica. Essa empresa vai descobrir o petróleo, então a ação vai subir o mês que vem, vou comprar ações e tal. Ou aquela empresa, sei que ela vai fechar um grande contrato, a Embraer vai vender 100 aviões numa feira internacional. Então, se eu sei disso, eu posso comprar ações e aí é um investimento em curto prazo. Mas, fora isso, no grosso, no geral, os investimentos de bolsa de valores e insumos internacionais, elas são feitos no longo prazo. Você faz uma perspectiva de 10 anos, 15 anos para o crescimento da economia mundial, e aí você investe em soja, você investe em zinco, você investe em magnésio. Né? Então, a tendência são veículos elétricos, então vou investir em minas de lítio, né, lá no Peru, por exemplo, lá no Chile, desculpa, lá no Chile. Né? Mas essa já está todo mundo investindo, todo mundo já sabe. Então, a ideia do planejamento estratégico é sempre você antever como é que o mundo deve estar daqui 10, 15 anos, pensar como que eu posso estar numa posição positiva daqui 10 ou 15 anos e aí você fazer o investimento. Né? Então, eu acho que a China também vai ser afetada pela crise, ela exporta para o mundo. A China, apesar de ter uma classe média
enorme, uma classe média de quase 1 bilhão, quase 500 milhões de habitantes. O último número que eu tive era 400 e poucos milhões de habitantes, é mais do que um Brasil, né? A China tem uns Estados Unidos de classe média, né? O que nós chamamos de classe média aqui, eles têm quase 400 milhões de habitantes de classe média, que é um mercado enorme. Mas ainda assim, é um mercado que não consome tudo que a China produz, a quantidade de bens que ela produz, né? E outro problema é que, se você tiver crise, os países diminuírem as suas produções, o preço tende a subir e tende a subir também para a China. A China tem um problema grave de alimentação. Ela tem uma população imensa, ainda uma grande parte da população pobre, né? Não é uma população, como eu disse, 400 milhões de habitantes na classe média, é uma população grande, mas a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, você tem 400 classe média, mas você tem, sei lá, 700 milhões de habitantes pobres, né, que ainda precisam comer, precisa, né, uma alimentação parca, e esses insumos eles vêm do exterior. Então, para a China, é interessante um Brasil produzindo bastante, os Estados Unidos produzindo bastante, países da África produzindo bastante, para eles poderem comprar isso a um preço bom, né? Professor Robson, após vencermos essa batalha contra o coronavírus, nós podemos afirmar que as empresas de tecnologia elas conseguiram um destaque ainda mais considerável na economia mundial? Tiago, olha, o que nós estamos fazendo nesse exato momento é um exemplo típico, né? Eu acredito que sim, né? Nesse caso, sim. As empresas de tecnologia, elas já vinham, né? Você tem algumas tecnologias como empresas 4.0, dizemos que esse é o século da biotecnologia, né? Mas, por exemplo, se não fosse a quarentena, esse nosso bate-papo ele seria provavelmente ao vivo. Eu estaria aí nos Sim. seus estúdios, nos seus confortáveis estúdios, né? E estaremos gravando isso frente a frente, o que seria um prazer, né? Mas então as empresas, sim, as empresas de tecnologia, elas vão se valorizar, elas vão crescer, claro que também segmentos específicos, os segmentos de rastreabilidade, segmentos de monitoramento, monitoramento à distância, tá? Então vigilância, controle, sensoriamentos remotos, todos esses segmentos eles devem crescer sim, é um bom momento. E pensando em termos de empreendedorismo, a essência do empreendedorismo é você procurar oportunidades. As crises são oportunidades de negócio. Então, as empresas elas vão ter que se reinventar e elas estão correndo atrás. Então, como é que o meu negócio pode viver em época de quarentena? Muitos empresários que não atuavam fortemente na área do e-commerce vão começar a atuar, né? A logística deve ser uma área que ganha impulso, porque se você vende muito no e-commerce, né? Se o comércio eletrônico se avoluma, mas ainda assim a mercadoria tem que ser entregue fisicamente. Então, quem entrega fisicamente é logística. Então, a área de logística é uma área que deve ter também um crescimento nos próximos anos aí. Essa pandemia, Tiago, eu entendo que ela vai deixar marcas nessa geração, né? Nós mesmos, eu tenho aí já idade, né? Tenho perto de 50 anos, nunca tinha visto isso, né? A gente anda na rua, parece coisa de filme de ficção científica, as ruas vazias, aquela sensação de que todo dia é domingo, né? Tudo fechado, as ruas vazias. Então, isso vai gerar um trauma, né? Uma sensação na população, isso vai mudar hábitos de consumo. Isso vai mudar hábitos de consumo, né? Ontem ainda fiz um comentário que talvez, por exemplo, áreas de turismo e lazer ganhem impulso. Por quê? Porque essa pandemia ela trouxe de volta uma sensação da morte. A proximidade da morte ela traz a sensação da finitude da vida. Ninguém gosta de pensar que nós somos mortais. E a nossa geração, a geração dos mais jovens, aí, cada vez menos, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhores, e, de repente, essa pandemia mostrou, olha, não é assim, a vida acaba. Então, essa sensação de finitude da vida, ela pode gerar uma sensação de busca por carpe diem, né? Um aproveitamento melhor da vida. Então, após pandemia, as pessoas vão falar, poxa, acho que eu preciso visitar mais meus parentes que eu amo, eu preciso curtir um pouco mais a vida. Ó, você viu como a coisa pode,
Se eu tivesse morrido nessa pandemia, eu morria sem ver um ente querido, sem fazer aquela viagem que eu gosto, sem curtir aquele lugar que eu gosto de ir. Então, eu imagino que as pessoas vão levar consigo uma sensação como essa, e o segmento lazer e turismo ele deve ter um impulso após a pandemia. As pessoas devem ter uma sensação de buscar curtir um pouquinho mais a vida, porque é a sensação de que a vida ela acaba, né? É sempre bom a gente lembrar disso, né? Que a vida acaba, né? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua explanação, né, todo o conteúdo que o senhor trouxe para nós hoje aqui. Eu agradeço a sua participação, muito obrigado. E pessoal, se você gostou desse vídeo, continue nos acompanhando nos nossos canais oficiais no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se você gostou, curta o canal, nos siga e em breve teremos mais novidades. Professor, muito obrigado e até mais. Até mais, Thiago. Um abraço a todos da BCI. Estamos à disposição. Fiquem bem. Nesse momento, pratiquem isolamento horizontal, usem álcool em gel, saiam com máscara. Espero que todos fiquem bem. Forte abraço a todos.